Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros de jornada. Terça-feira, 19 horas, estamos ao vivo através da página do Facebook Centro Espírita 3 de Outubro. Estamos em Varginha, no sul de Minas, e agradecemos aí a companhia de você que está aqui em Minas, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, para mais um estudo, uma reflexão sistematizada, capítulo a capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada terça-feira um capítulo. Hoje estamos no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. É o nosso tema de hoje, um capítulo curto, poucas páginas, mas de fundamental importância para entendermos certas nuances em relação de pais e filhos, filhos com os pais com filhos, com irmãos e todo esse cerco familiar que envolve a maioria de nós encarnados neste momento aqui no nosso planeta Terra. Pedimos licença à espiritualidade para iniciarmos a nossa reflexão com a nossa oração de abertura, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, que a espiritualidade maior possa estar presente conosco, a fim de que possamos usufruir desses belos ensinamentos que a espiritualidade maior nos deixa e que a gente possa também usufruir dos ensinamentos magníficos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Então vamos lá. É o capítulo 14 e tem uma pequena passagem que eu vou ler para a gente, a partir deste tema, dessa leitura, continuarmos a nossa reflexão. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Está em Marcos capítulo 10, versículo 19 e está em Mateus capítulo 19, versículo 19. Os mandamentos, em regra, são mandamentos de forma negativa, o que não se deve fazer. Contudo, este mandamento, honrai pai e mãe, é um mandamento imperativo de fazer, de atitude. Honrar pai e mãe. Honrai a vosso pai e vossa mãe. O mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e amor ao próximo. Os Espíritos nos ensinam esse ponto de partida. É uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Deus nos mostra, através de Jesus, que esse mandamento engloba, abarca, compreende muita coisa. Engloba amar, engloba respeitar, ser condescendente, ser cuidadoso, uma série de coisas que nós já sabemos que temos que ter, que temos que agir dessa forma em relação ao próximo. Mas com os pais, o mestre deixa claro que essa atitude ainda é mais importante. Então ele se utiliza da expressão honrar pai e mãe. Ou seja, cumprir todas as obrigações em relação aos pais de uma forma mais rigorosa em relação ao próximo, mais rigorosa, mais especial, com mais cuidado, Além desse todo cuidado que engloba esse honrar pai e mãe, engloba também assistir aos pais na necessidade e na velhice. Honrar pai e mãe é ser amável, é ser meigo, doce, cuidadoso, atencioso com os nossos pais. Agradecendo já o pessoal que já está compartilhando aí o nosso estudo da noite, o pessoal que já está nos acompanhando. Boa noite aí a Arlete, boa noite Otávio, boa noite aí ao Valmor, que fez aniversário recentemente.
Grande abraço a todos que já estão, a Leila, daqui a pouco eu vou falando mais as pessoas que estão participando, e você que já está compartilhando aqui, já com diversos compartilhamentos para outras páginas, a gente fica feliz de estar estudando junto com vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje, para você que está chegando agora, na sequência, estudamos de capítulo a capítulo, hoje nos cabe o capítulo 14, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Tem um subtítulo, esse que eu comentei agora há pouco, né, que é a piedade filial, e o segundo subtítulo é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Kardec coloca este subtítulo neste capítulo 14. Precisamos lembrar que Kardec tira esta frase, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, como nós sabemos, uma frase pronunciada pelo nosso mestre. Em algum momento de suas pregações, encontrava-se o mestre numa casa muito cheia, com muitas pessoas a ouvi-lo, e como regra, pessoas muito humildes. O mestre sempre estava cercado dessas pessoas sedentas de conhecimento, sedentas de uma verdade sobre o reino dos céus. E o Mestre Jesus, como nós sabemos, soube nos trazer isso de uma forma singular. Então, num desses momentos em que ele estava, o Mestre, a ensinar, a exemplificar e a ensinar, numa casa muito cheia, alguém lhe avisa que vossa mãe e seus irmãos estão lá fora te chamando, Mestre. Alguém chega para Jesus e diz isso, e Jesus responde, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus então continua, eis minha mãe e meus irmãos, se referindo a todos aqueles que estavam a ouvi-lo. Eis minha mãe, eis meus irmãos, eis minhas irmãs. Porque quem faz a vontade de Deus, prosseguiu Jesus, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, esta é minha irmã, e minha mãe. Essa passagem está em Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21, como também está em Mateus no capítulo 12, versículos 46 a 50. Passagem que todos conhecemos, mas de uma profundidade que talvez ainda não tenhamos parado para pensar por que Jesus se refere dessa forma. Alguns de uma maneira muito infeliz, na minha opinião, costumam dizer que Jesus menosprezou a sua mãe que estava lá fora e os seus irmãos. Não vou entrar nem na polêmica se são irmãos ou se são primos, mas muito provavelmente seriam primos de Jesus que naquela época tinham costume de ser chamados de irmãos. Mas muitos, de uma maneira infeliz, se referem dizem que Jesus tratou com indiferença. Jesus será que trataria com indiferença alguém? Temos alguma passagem nesse sentido? Obviamente que não, porque Jesus foi muito mais profundo. Imagine que Jesus estava num cômodo repleto de gente, onde não tinha nem condição de sair. Ele aproveitou esse momento para nos explicar mais profundamente os laços corporais que unem uma família e os laços espirituais que unem uma família são diferentes. Então Jesus utiliza dessa passagem que devemos entender de forma objetiva e no sentido do que o Mestre sempre nos deixou. Aí, uma boa noite a Maria Alcina, que sempre está nos acompanhando, também entrando agora, e a Arlete, muita gente entrando. Daqui a pouco a gente vai falando o nome de todos. Hein? Obrigado aí pela presença. Então veja bem, a doutrina do Cristo tem por base o quê? Ela tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e caridade. Nos seus 3 anos, um pouco mais de 3 anos de pregação, ele deixou todo esse cabedal, todo esse conhecimento exemplificado para nós podermos seguir as pegadas dele e alcançar o reino dos céus, alcançar a verdade que o Pai deseja que todos nós alcancemos. Então, se a pedra angular do trabalho de Jesus, da missão de Jesus, era o amor e a caridade, então nós temos que interpretar que quando ele diz, eis minha mãe, eis meus irmãos,
aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor, ele estava dizendo de forma ampla que a humanidade para Jesus eram seus irmãos, eram seus pais, eram seus filhos, eram todos de forma igual. Ainda que lá fora, como consta essa passagem de Marcos e Mateus, estivesse Maria, sua mãe, naquela encarnação, e seus parentes, irmãos ou primos. Então Jesus aproveita a chegada de sua mãe e seus irmãos para estabelecer uma diferença muito importante nesse estudo de hoje, estabelecer uma diferença entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Devemos discernir, ter esse discernimento em relação a essa diferença muito bem explicada por Jesus. E, inclusive, Kardec, no próximo subtítulo, nos deixa essas explicações de uma forma bastante clara. Está no próximo subtítulo deste capítulo 14, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue, os laços consanguíneos, não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Não necessariamente, não sempre, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito, o nosso espírito, ele já existia antes da formação do corpo. Não estamos na nossa primeira existência, com certeza não. Já caminhamos alguns degraus, ainda que poucos, já tivemos centenas ou milhares de existências na forma humana, sem falar nas formas antes da forma humana, animal, vegetal, mineral. Fomos criados simples, ignorantes, e só após percorrermos milhões de anos, tivemos a possibilidade de encarnarmos na nossa primeira existência humana, que certamente foi há muitos anos atrás. Não sei quantas encarnações cada um de nós tem, 300, 500, 1000, 10.000 na forma humana. Se for mais do que 1000, provavelmente nem somos deste planeta, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Alguns podem já ter feito as suas primeiras encarnações aqui na Terra, como também não. É bastante normal, é bastante razoável entendermos essa imensidão do universo do nosso Pai. Então, como digo, isso é muito importante, nos ensinam os Espíritos nesse subtítulo: o corpo procede do corpo. Nós carregamos a genética dos nossos pais. Os filhos parecem com os pais fisicamente, mas espiritualmente e comportamentalmente. Será que sempre somos igual aos nossos pais? Só olhar ao lado, olhar nas nossas famílias, as famílias de nossos parentes, amigos, a gente vai ver que não funciona sempre assim. Não funciona sempre assim, porque o espírito já existia com as suas características, com as suas conquistas, com seus vícios e com suas virtudes. Então, se estamos encaixados hoje numa família, isso, é claro, sempre tem um planejamento, um projeto para estarmos nesse momento aqui, neste lugar, com essa família, mas não necessariamente com laços espirituais longos com todos eles. Às vezes, alguns estão pela primeira vez tendo esse contato, outros não, outros já espíritos simpáticos, o que é muito comum também, estarem afinizados, por se sentirem afinizados, estão numa mesma família. Agora, nos ensinam, nos esclarecem os Espíritos nesse subtítulo: os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de pensamentos, ou seja, os laços verdadeiros da família são os de afinidade de caráter. Aí começa a se formar os laços da família espiritual. Pode-se concluir ainda
neste subtítulo que pode existir, que possa existir dois seres nascidos de pais diferentes que sejam e que se sintam mais irmãos do que dois seres que nasceram do mesmo pai. Isso é tão comum, né? Basta a gente pensar um pouquinho aí ao nosso redor. Às vezes a gente vê dois irmãos consanguíneos que não combinam, que tem um problema, um pequeno probleminha aqui na internet, mas estamos prosseguindo. Então, estava dizendo que os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os de simpatia e de comunhão. Em outras palavras, de afinidade de caráter. Aí que são formados os verdadeiros laços de família, que vão se prolongar para o futuro, para encarnações futuras, onde nos encontraremos com essas pessoas queridas no plano espiritual também. Programaremos novas encarnações, novas reencarnações juntos para avançarmos juntos. Então, quando há essa afinidade de caráter, essa comunhão de pensamentos e de simpatia, são formados esses verdadeiros laços espirituais que caracterizam o parentesco espiritual. Então, é bastante importante a gente ter essas definições, mas temos que ponderar também que mesmo na nossa família corporal, não estamos aqui jogados por sorteio, por acaso. Cada ente familiar que está inserido numa família que no momento tem seu papel a cumprir. E na maioria das vezes, por estarmos num planeta de provas e expiações, temos faltas a pagar, resgates a serem feitos conjuntamente com essas pessoas. Eu sempre digo e repito, a doutrina espírita é uma doutrina de redenção coletiva, onde caminhamos para a luz, mas temos que estar acompanhados dos irmãos. Dos irmãos é o próximo, é toda a humanidade, não fica ninguém para trás. Então, muitas das vezes seremos reinseridos em famílias para resgates, para que a gente seja auxiliado por espíritos mais desenvolvidos do que nós, e muitas vezes também estaremos no ponto de auxiliar aqueles que estejam menos desenvolvidos do que nós. É uma família mesmo, é uma redenção coletiva que nos ensinam os espíritos. Num outro subtítulo muito importante deste capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, os espíritos nos intitulam este subtítulo de a ingratidão dos filhos e os laços espirituais. A ingratidão dos filhos e os laços espirituais. Começam a nos ensinar os espíritos. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Quase todo o capítulo nós tratamos de orgulho e egoísmo. As chagas da humanidade, que dentro dessas duas chagas desenrolam todos os problemas da humanidade. Orgulho e egoísmo. E com os próprios espíritos aqui nos ensinam, a ingratidão é um dos frutos desse mais imediato do egoísmo. Ingratidão e ingratidão dos filhos para com os pais é mais deplorável ainda do que para com o próximo. É mais deplorável. Se a ingratidão para com qualquer um já é um grande erro, já é um atraso para a nossa evolução espiritual, para a nossa reforma íntima, os espíritos nos esclarecem que essa ingratidão para com os pais é triste, é deplorável, para não dizer até revoltante. Infelizmente, estamos nos deparando isso frequentemente em nossa sociedade. Filhos que não respeitam mais os pais, que roubam os pais, filhos que até tiram a vida dos próprios pais, coisas absurdas por falta de consciência, de compreensão das leis de Deus. Então, muitos de nós, infelizmente, apenas depois de inúmeras existências, de inúmeras reencarnações de erros
reencarnações de faltas, reencarnações repletas com desejos de vingança e com vingança. Só depois de muitas dessas encarnações é que a gente vai compreender que o Pai só tem um caminho, que é a caridade. É a caridade. A caridade engloba todas essas virtudes. Os Espíritos, através de Kardec, nos deixam claro essa questão. E eles prosseguem: não há caridade sem esquecimento de injúrias, de ofensas, de ultrajes. A caridade não convive com esse rancor, com esse ódio. Não há caridade com... Retornamos aqui, deu uma travadinha a internet, hoje o sinal bastante ruim aqui, mas vamos prosseguir. Obrigado a todos aí que continuam conosco nos nossos estudos. Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, eu estava dizendo o seguinte: muitos de nós, infelizmente, somente depois de muitas reencarnações, somente depois de muitas existências e geralmente repletas de erros, de faltas, de vingança, de ódio, é que compreendemos que para chegar ao Pai só se tem um caminho: a caridade. E a caridade, ela não combina com certos vícios. Não há caridade sem esquecimento de ultrajes, de injúrias e de ofensas. Não há caridade com ódio no coração. Vamos começar, a partir desse estudo de hoje, a praticar essa caridade dentro da família corporal, do nosso menor ciclo de relacionamentos, que é a família, para depois expandir para a família espiritual, que é mais ampla, a própria humanidade. Mas como podemos dizer que somos cristãos, que somos caridosos, se a gente só trata de forma caridosa a pessoa de fora e os da família a gente tem um tratamento diferenciado, mais ríspido, mais rude? O contrário também não serve. A gente não pode tratar só a família de uma forma caridosa e amorosa, e para com os outros que não são consanguíneos a gente trata de forma ríspida, rude, querendo levar vantagem. Então esses dois tipos de conduta, esses dois tipos de comportamento, eles se complementam, aprendendo a ser pessoas melhores, seres melhores dentro dos nossos laços de família corporal, para termos a condição e a compreensão de expandirmos esses relacionamentos para a família espiritual. Não é verdade? É melhor resolvermos esses desajustes, é melhor resolvermos esses desamores agora. Desajustes esses que me refiro dentro da nossa própria família corporal. Porque muitos de nós estamos encarnados em uma família, muitos, com algum ou alguns espíritos em que tivemos sérios problemas. E esse contato permanente, esse contato incessante com esse espírito ou esses espíritos, com esse espírito que nos odeia ou que por nós é odiado, é uma prova, é uma expiação muito difícil e muitas vezes falhamos e muitas vezes sucumbimos por falta de vontade, por falta de determinação. Até quando vamos ficar procrastinando esse ajuste? Em outras palavras bem simples, até quando vamos ficar empurrando com a barriga esses ajustes com os nossos familiares? Sabemos que temos que resolver e o momento é hoje, o momento é agora. Isso nos trará condições melhores nas próximas existências. Não podemos ficar deixando para depois. Não devemos procrastinar a solução desses desajustes. Então é bastante importante, o capítulo 14 nos deixa claro essas relações entre os laços corporais e os laços espirituais. Nos ensinam ainda neste capítulo os espíritos: pais e filhos, não rejeitem um ao outro. Pais abracem seus filhos, filhos abracem seus pais e tenham na consciência,
quando estivermos diante de um problema de relacionamento. Pensemos da seguinte forma: um de nós foi o culpado. Um de nós foi o culpado de tanto desajuste, de tanta desavença e de tanto desamor no momento atual. Mas eu já disse aqui que a gente não deve ficar se culpando, né? Então vocês devem estar pensando, mas então eu vou dizer que um de nós foi o culpado. Isso é só para abrir essa consciência, para abrir seu pensamento. Não é para nós ficarmos nos lamentando, colocando culpa e desculpa em nada. É resolver o problema de agora, mas termos a consciência que esses problemas foram proporcionados por nós mesmos, por sermos os artífices do nosso próprio destino. Nós somos os construtores do nosso próprio futuro. Esse presente agora que estamos, se está bom, se está ruim, se está muito ruim, se está muito bom, foi construído por nós no passado. Então, queremos algo melhor? Buscamos a felicidade? Buscamos. Então, vamos trabalhar agora com essas ferramentas que Jesus nos ensina neste capítulo. Honrar a vosso pai e a vossa mãe, estendendo essas honras que reúnem todos os sentimentos, como respeito, gratidão, paciência, cuidado. Esse é o honrar. Mas vamos honrar nosso pai e nossa mãe, mas vamos honrar nossos filhos, vamos honrar nossos irmãos, para chegarmos num ponto de honrar o próximo. É uma tarefa bastante difícil, mas comecemos com as pequenas coisas. Não dá para abraçar o mundo de uma vez, vamos começar a conquistar o nosso alcance ao nosso redor. Outro ponto importante que os Espíritos nos ensinam nesse capítulo, que fica aqui o recado para os pais, que muitas das vezes hoje a gente vê na nossa presente cultura, na nossa presente sociedade, pais que enfrentam problemas graves com os filhos. Quando os pais fizeram já de tudo para o adiantamento moral dos filhos, para a recuperação dos filhos que enfrentam problemas, mas ainda assim esse filho continua no desvio, esse filho ainda não tornou a seguir a retidão que a gente gostaria que ele seguisse, vamos manter e ter a consciência tranquila do trabalho realizado. Mas veja bem, os Espíritos utilizam a expressão, quando os pais já fizeram de tudo. Já fizeram de tudo. Não podemos já na primeira tentativa desistir de um filho problemático, um filho que usa droga, um filho que usa bebida alcoólica, um filho com tendências ao crime, um filho com tendências aos vícios de uma forma geral. Vamos, como pais, temos que fazer de tudo para a recuperação, para endireitamento, vamos dizer, desse filho. Mas veja bem, os Espíritos também nos ensinam uma coisa: vamos manter a consciência tranquila quando a gente faz a nossa parte, porque numa próxima oportunidade Deus nos dará condições de finalizar o trabalho iniciado. Veja bem como que é importante esse ensinamento do capítulo 14. Deus nos dará nova oportunidade de finalizar o trabalho iniciado. Então, se a gente trabalhou até aqui, o que você fez até aqui, o que a gente fez de bom até aqui, não perde. Nós temos esse mérito, nós temos esse reconhecimento. E até aqui não deu, vamos ter que trabalhar ainda mais, então teremos novas oportunidades. Essas novas oportunidades, nos ensinam os Espíritos, podem ser nesta atual existência, ou seja, não devemos perder a esperança nos filhos que ainda estão desviados, e se não for nessas, serão em outras existências mesmo, em que teremos oportunidade de na mesma família estarmos juntos para auxiliarmos uns aos outros. As fortes provas e expiações que enfrentamos são quase sempre o indício de um fim de um sofrimento. Ou seja, quando você está naquela situação que você acha que você não está aguentando mais, a prova está difícil, é porque quase sempre, como dizem os Espíritos, está acabando essa sua tarefa, essa sua jornada de dor e de sofrimento e de aflição. E por consequência nos traz o que? Essa jornada? Aperfeiçoamento do espírito, evolução espiritual, pagamento de conta, de dívida, resgate nosso. O fardo nunca é mais pesado do que a gente pode carregar, mesmo a gente achando que esteja pesado. Toda dor,
Eu sempre digo isso nos nossos estudos, toda dor e todo sofrimento tem dia e horas certos para acabar. Toda dor e todo sofrimento tem dia e hora certa para acabar. Então vamos ter a consciência de que ainda que a aflição seja grande, seja quase que nos tirando do equilíbrio, vamos parar, vamos orar, vamos ter essa consciência de que podemos atravessar, superar esses momentos de dificuldade material, de dificuldade espiritual, de aflição de uma forma geral, como estudamos nos capítulos anteriores, nas bem-aventuranças que o Mestre nos deixou, sublimes ensinamentos. Então vamos ter sempre essa consciência. Ainda neste capítulo 14, esse capítulo 14 nos traz ainda alguns ensinamentos muito importantes. Você que está chegando aí agora, estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ensina Kardec através da espiritualidade neste capítulo. Mesmo na extrema aflição, precisamos ter a consciência de que não há desesperos eternos. O termo utilizado é desespero. Desespero é mais do que a dor. A dor a gente controla, o desespero não. Não podemos deixar a dor se transformar em desespero, a ausência de esperança. Mesmo que sintamos a dor, a gente sabe que pode superar e sabe que ela pode ser útil para nosso, como diz há pouco, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, mesmo na extrema aflição, precisamos ter a consciência de que não há desesperos eternos, permanentes. Deus poderia querer que a sua criatura sofresse eternamente? Deus, o nosso Criador, soberanamente justo e bom, ele poderia aceitar a hipótese de que a sua criatura sofresse pela eternidade? Não. A resposta só pode ser uma. Não. Deus não ia querer isso, ele não quer isso. Deus deixa a gente passar por dificuldades como aprendizado, isso é altamente transitório. É altamente transitório. O que vai ser permanente é a nossa felicidade, que vamos alcançar ainda e vamos escalonadamente, degrau por degrau. Somos espíritos imortais com infinitas existências. Já tivemos infinitas existências e teremos outras infinitas existências. Compreendendo a pluralidade das existências, as nossas feridas vão parecer para nós, as nossas feridas, arranhões superficiais. Repito, isso é muito importante. Compreendendo a pluralidade das existências, ou seja, somos espíritos que reencarnam em existências diversas, infinitas. A gente compreendendo isso, as nossas feridas dolorosas de hoje vão parecer para nós, em breve, em um futuro muito próximo, como pequenos arranhões. A gente vai ver que a gente passou aquilo que na época a gente... eu não suporto o que eu estou passando. A gente vai perceber que não era tão forte assim. Para a gente saber, para compreender esse momento, a gente tem que ter essa consciência da pluralidade das existências, da visão da imortalidade do Espírito, da compreensão da imortalidade do Espírito. Isso nos traz essa força, essa vontade de caminharmos nas pegadas do Mestre rumo à luz. Obstáculos, dor, problemas, crises, mas serão superadas todas elas. Continuam nos ensinando os Espíritos neste capítulo 14, existem muitas famílias na Terra, aqui no nosso meio hoje, bastante estruturadas do ponto de vista espiritual. Famílias unidas, famílias homogêneas, famílias belas, mas Deus permite que espíritos menos avançados, espíritos rudes, vamos dizer até espíritos maus, sabemos que a maldade é transitória também, mas espíritos rudes, vamos usar essa expressão que eu prefiro, Deus permite que esses espíritos rudes venham reencarnar nestas famílias equilibradas, nessas famílias homogêneas, como nos ensinam o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quê? Por que Deus permite isso? Para que esses espíritos possam aurir bons exemplos e bons conselhos. Para que esses espíritos desequilibrados possam adquirir
experiência positiva através de bons exemplos dos pais e dos irmãos, da família. Então, por isso que Deus permite essas ovelhas negras, que a gente costuma dizer isso nos nossos termos cotidianos, aquela ovelha negra naquela tal família. Às vezes as ovelhas brancas estão em dívida com essa ovelha negra, às vezes foram as ovelhas brancas que levaram aquela ovelha negra a sucumbir. Isso é muito comum também. Então não vamos deixar de lado, não vamos desprezar essas diferenças que existem nas nossas famílias, porque sempre Deus permite que um espírito rude nela venha ser inserido para que a gente possa auxiliá-lo. E quem sabe não somos nós, essas ovelhas negras, que estamos dando trabalho para os nossos familiares? Porque também não somos nós, pode ser nós, a gente tem que ter essa consciência do que nós estamos fazendo de errado, o que nós estamos desequilibrando a nossa família, a gente tem que ter essa consciência, acordar e procurar o caminho certo, o caminho da virtude, o caminho do equilíbrio, o caminho do trabalho honesto. Então, Deus permite esses espíritos rudes, menos avançados, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus permite esses espíritos menos avançados serem inseridos em famílias equilibradas, para que essas famílias equilibradas possam estender a mão e alavancar esses espíritos rumo ao aperfeiçoamento moral. Essa interpretação é muito importante, talvez a mais importante deste capítulo 14. Então vamos acolher esses irmãos, portanto, como parentes espirituais e não apenas como parentes corporais, que muitas das vezes são passageiros. Mas os parentes espirituais, como nos ensinam os espíritos, são os que duram, são os que ficam para a eternidade. Então vamos aceitar, vamos receber esses irmãos menos avançados e vamos recebê-los como parentes espirituais, porque toda a humanidade é nosso parente espiritual. Somos filhos de Deus da mesma forma, fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, e ainda que hoje sejamos complexos e ignorantes, porque ignorantes ainda somos, mas já temos uma centelha da lei de Deus na nossa consciência para podermos discernir o que é certo e o que é errado, e para poder entender todos esses problemas que todos nós temos na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no nosso planeta. Então vamos começar com as coisas pequenas e, tendo condições, vamos começar a resolver as coisas maiores, mas o importante é agir, é ter uma conduta ilibada, uma conduta honesta, transparente, e estarmos sempre em oração, estarmos sempre com a nossa religiosidade em dia, seguindo os passos do Mestre. O caminho é esse, seguir os passos do Mestre o tanto quanto a gente puder. Tive alguns problemas aqui na internet, deu algumas paradinhas, peço desculpas a todos que estão aí nos assistindo. Obrigado a Maria Alcina de Carvalho, que chegou também agora há pouco, a Leila, todos aí que estão participando conosco e você que está compartilhando a nossa live. Na terça-feira que vem, continuaremos os nossos estudos aí de aproximadamente meia hora, trabalhando, claro, os pontos principais. Sugiro que vocês leiam hoje este capítulo 14, que lá ainda há muito mais conteúdo a ser compreendido. E na terça-feira que vem, às 19 horas, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. É uma passagem muito interessante, é um capítulo, como todos, muito importante. Estaremos trabalhando aí na próxima terça-feira, às 19 horas. Eu agradeço aí a todos pela presença. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos conceda uma semana de paz, de harmonia, de luz, que a nossa reflexão de hoje possa nos tocar de alguma forma, para que mude o nosso pensamento, para que mude nossa conduta, para que mude o nosso jeito de ser em relação aos nossos familiares e em relação a todos os nossos irmãos, ao nosso próximo. Que a paz do Cristo esteja com você, esteja em seu lar, esteja com todos os seus. Até terça-feira, uma boa noite a todos.